Olá, queridos ouvintes, está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 168 com o tema Na Meditação. Eu sou Dora Baima e farei o estudo com vocês. E o capítulo começa assim: na meditação. E foram sós num barco para um lugar deserto. Marcos, capítulo 6, versículo 32. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm com impulsos tumultuários influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço, ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. E assim vamos caminhando para as considerações desse capítulo na meditação. A primeira coisa que eu pensei nesse momento foi o que quer dizer essa meditação. É aquela meditação que a gente faz, que a gente senta, fecha os olhos, se aquieta e vai ficando ali, começando às vezes 1 minuto, 2, 5, 10, meia hora, como os budistas fazem, como as pessoas que se reclusam fazem mais e ficam ali um momento só para si, se refazendo. É exatamente isso, essa meditação, mas ao contrário do que é essa meditação, onde há uma introspecção da gente, nesse momento também nós nos conectamos com Cristo. Então, só para no primeiro instante a gente entender o que é essa meditação. E logo no início, onde ele fala, e foram sós num barco para um lugar deserto, é porque se afasta daquele convívio com todos, vai para um lugar a sós, onde nós precisamos pensar em tudo o que está acontecendo ao nosso redor, o que é esse poder de Deus, qual é a importância da vida, como nós vamos agir e quais são os trabalhos que vamos fazer, o que é que significa esse materialismo, essa espiritualidade. E aqui no começo do texto, quando ele fala que as tuas mãos extenuadas de fazer e desfazer, porque nós estamos em constante movimento, nós estamos no dia a dia, cheio de tarefas para fazer. Se a gente pensar assim, a gente acorda, vai trabalhar, antes de tudo cuida dos filhos, vê lanche, vê farda, é aquele turbilhão de coisas, fora as preocupações do dia a dia, muitas vezes falta de dinheiro, ou seja, são aflições que estão ali no nosso
dia a dia, fazendo com que haja perturbações. Além disso, as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes queremos resolver determinado assunto de uma maneira, ou muitas vezes acontece determinada situação pra gente, onde a gente quer resolver de uma maneira, e a outra pessoa, seja seu cônjuge, seja seu irmão, seja sua mãe, seja seu amigo, fica ali e colocando ideias na cabeça que não são boas e que você fica pensando, eu vou agir da maneira que eu quero, que eu acho mais sensata, ou eu vou agir dessa maneira influenciada por essas pessoas, quando não, ainda somos influenciados pela espiritualidade invisível, que dependendo do nosso estado espiritual, também podem nos influenciar negativamente a tomar determinadas atitudes que não são benéficas nem para nós, nem para os que estão ao nosso redor. Então, quando também ele fala assim, doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Como é que estamos caminhando? Estamos parados ou estamos procurando deixar os preconceitos para lá e evoluir na nossa caminhada espiritual? Porque como é que podemos evoluir? Através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas maneiras, da nossa moral. Sem esses defeitos e essas vaidades, essas vicissitudes exageradas. É claro que estamos vivendo aqui no mundo materialista, onde há necessidade de algumas coisas para podermos viver, mas que quando elas são exageradamente, a gente acaba se prejudicando e tornando nossos defeitos mais exacerbados, como preconceito, orgulho, vaidade, pessimismo, sabe? Então a gente tem que estar ali todo o tempo olhando e prestando atenção para a gente não ficar tão atormentado. No Livro dos Espíritos, no capítulo 2, na parte, ou melhor, no Livro dos Espíritos, na parte da introdução, na parte 15, ele diz assim, que nós, os verdadeiros espíritas, olhando essas atividades que temos no dia a dia, as decisões que precisamos ter, espíritas verdadeiros olham isso um pouco acima, como se não fosse coisas tão importantes. Importantes são, mas no sentido de dar muito valor, olhar de uma maneira mais resignada, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira que você saiba que aquilo é o que deveria acontecer com você, porque você já não é a primeira encarnação sua. Então ali você está reencarnando, você precisa resgatar algumas atitudes suas. Então os espíritas verdadeiros olham isso como sendo obrigações cotidianas, com respeito, com resignação, não vai enfrentando assim, sendo vitimista como muitas pessoas fazem, sabe? Então a gente precisa se distanciar disso, mas prestar atenção ao que está acontecendo e resolver da melhor maneira possível, sem estar deteriorando outra pessoa. Num outro sentido, aqui no texto, ele diz assim, retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Ou seja, é o momento de tu sair desse turbilhão de acontecimentos, retirar desses lugares, dessas forças negativas que estão te prendendo, se recolher a um lugar e no barco com Jesus. No barco, não é o barco fisicamente, é o barco dos teus pensamentos. Colocar tudo isso acima das tuas
contradições, colocar os teus pensamentos acima da mediocridade, sabe? E caminhar com Jesus, se refazer. Porque Jesus, Ele é o caminho, é Ele que vai nos dar força, é Ele que nos vai dar coragem, juntando tudo com a nossa fé, fé numa vida futura, fé que todas as coisas serão melhores, fé que estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde haverá um mundo melhor. Então nós já temos a certeza que tudo vai caminhar melhor. Então, quando estamos com Jesus, precisamos acalmar nossos corações, pensar em decisões mais acertadas e ouvir. Sabe, se calar para que possamos ouvir Jesus, o que Ele quer de nós, o que Ele quer nos dizer, para que possamos voltar ao convívio das pessoas fortalecidas, com coragem, com fé de que as coisas vão ser resolvidas muito melhores. Então, a gente regressa de uma maneira mais tranquila, harmoniosa, com paz, sabe? Trazer os melhores pensamentos e deixar as angústias para lá, se elevar, construir-se, se reformar, a velha reforma íntima que tanto nós precisamos, valorizar as oportunidades que nos aparecem, porque, como é que se diz? É na dor ou é no amor que aprendemos? Então, valorizar muitas vezes esses momentos de aflição, porque é ali que vamos aprender e evoluirmos. Se abastecer da luz do amor, confiar no amor divino, enxergar o coração de Jesus, que Ele vai estar conosco, iluminando os nossos pensamentos. Mas para isso, gente, precisamos nos acalmar, ficar num lugar ali separado, de preferência, no mesmo horário diariamente. E se você não quer que ninguém lhe perturbe, já avisa quem está no recinto que você precisa daquele momento. E mesmo assim, se alguém vier, espere um momento. Agora eu não posso, eu estou conversando com Jesus, estou me fortalecendo de amor, de paz e de harmonia, porque é nesse momento que você vai se encontrar com Jesus, imaginar que Ele está ali do teu ladinho, te afagando a cabeça e te intuindo as melhores atitudes. Em silêncio, abaixar a cabeça e pensar em Jesus, fazer uma prece, porque é na prece que a gente tem as melhores intuições. Então, caminhar no barco é justamente isso, é verificar os nossos pensamentos, modificar todas as nossas forças negativas em força do amor divino, porque Jesus, Ele sempre vai estar conosco. E assim, quando a gente caminha nesse barco dos pensamentos, a gente vai entendendo melhor a nossa própria existência, o que fazer dela e para onde vamos. Então, não esquecer que o melhor caminho é a caridade, é o caminho redentor. É nele que você vai se sentir muito melhor, porque vamos estar tanto ajudando o próximo como a nós mesmos. Então é isso, gente. Esquecer um pouco as tribulações, dar valor a elas, mas não de uma maneira exacerbada, se recluir, se estar num lugar à parte para refazer suas forças e se encontrar com Jesus. É esse o entendimento desse capítulo 168 na meditação. Então essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 169 no quadro real. Muita paz para todos.